falando, nossa proposta aqui hoje na verdade, vamos dar um outro enfoque, um pouco mais técnico do estudo, das teorias que falam da origem do Estado, entendeu? Então, pensa bem, gente. Vamos pensar aqui uma imagem de uma tribo indígena. Alguém de vocês poderia me descrever como que é a vida naquele grupo indígena? Como que é a vida num grupo indígena qualquer? Pensa num grupo primitivo, sabe? Como é que é a vida ali? Como é que é a rotina? Como é que é a organização daquele grupo? Se vocês entenderem a pergunta, vocês poderiam me dizer o que vem na cabeça de vocês quando a gente pensa numa sociedade primitiva, num grupo primitivo? Eu posso pedir para alguém responder? Já que vocês estão pensando e alguém está pensando para responder. É uma sociedade sem tecnologia, sem modernidade, que nós usamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Certo. Você mesmo, Maurício, ou qualquer outro que queira. E a organização das pessoas ali? Você me disse de um item que eles podem usar ou não usar. Né? E a questão da organização deles? Para aproximar um pouco mais da nossa disciplina especificamente. Vai ser em grupos que é dividido em tarefas, que deve ser alguns para caçar, outros que protegem o local. Acho que é assim. Agora, como é que é a nossa sociedade? Então, eu pedi para vocês pensar numa sociedade primitiva e a nossa sociedade, que é justamente a sociedade que o Maurício falou, a sociedade moderna, etc., no que diz respeito à organização entre as pessoas. Como a gente descreveria uma situação, a nossa sociedade? Eu acredito que a nossa sociedade hoje tem diversas classificações, como de classe social, divisões econômicas. E na tribo, eu imagino que isso já não há essa divisão de classes sociais, também não há por raça, por etnia, e nem pelo o que ganha ou o que faz. Perfeito. O que define a classe social, Maria Eduarda? É justamente uma coisa que não tem lá na comunidade, que é a propriedade privada. Porque lá na comunidade tudo é comum. Entendeu? Então, já que não tem divisão de propriedade, então não tem classe. É tudo uma classe só nessa organização. Percebe? Mas o que aconteceu? A sociedade, a humanidade era nômade, sabe? O povo era os grupos, os clãs que viviam por aí, grupinhos menores, até um dia que começaram a reunir mais pessoas no grupo. Dessa reunião de pessoas no grupo, foi preciso que estabelecesse quem seria o líder do grupo, quem dominaria o grupo, quem mandaria no grupo. Entendeu? E essa organização do grupo foi se tornando cada vez mais complexa. Porque naquele momento anterior ali, qualquer um homem na tribo saía para caçar, qualquer mulher na tribo cuidava de todas as crianças da tribo, cozinhava, não é? Agora, na sociedade moderna complexa que nós estamos vivendo, por exemplo, para caçar tem que ter uma formação específica para isso. Para cuidar das crianças, tem que fazer pedagogia, entendeu? Tem que ser professor. Para fazer qualquer coisa, tem que fazer na divisão do trabalho, né? É preciso ter uma qualificação para o trabalho. Isso é da sociedade moderna, complexa. O que é complexa? É difícil, né? Porque tu tem uma ordem aí para ser organizado, para fazer as coisas. Na tribo, as coisas são um pouco mais simples. Por afinidade, as pessoas fazem tudo aquilo que precisa ser feito. Esse desenho que eu estou tentando fazer aqui, está claro na mente de vocês, meninos? De olhar lá para a sociedade primitiva e olhar para a sociedade complexa? Então, beleza. Aqui que se situa a nossa aula de hoje. Qual que é a origem do Estado? Entendeu? E o que é Estado, professor? É essa sociedade organizada da forma que a gente tem. Que se estabelece quem tem o poder,
quais são as regras de convivência e quem são as pessoas que fazem parte do grupo, certo? Então, da onde saiu essa ideia de Estado? E aí nós vamos ver aqui algumas teorias, entendeu? Não tem comprovação para dizer, essa é a certa, essa é a errada, não é esse o fato, mas é saber que nós temos algumas explicações, que vai dizer, não, a sociedade era dessa forma e por esse motivo se tornou Estado, entendeu? Então nós vamos ter aqui uma resposta, que é a origem familiar, a própria família fez gerar o Estado, e aí essa teoria da origem familiar, nós temos duas dentro dela, que é o Estado nasceu da mãe ou o Estado nasceu do pai, né? Da figura paterna, da figura materna. E nós temos uma teoria que é da origem patrimonial, ou seja, da propriedade, do patrimônio. E a terceira teoria, que é pela origem da força, certo? Então, quem era o mais forte determinou o espaço, dominou as outras pessoas e assim por diante. Vamos ver isso em slides, certo? Eu já quero agradecer às pessoas que estão com a câmera ligada, né? Porque é muito mais fácil dar aula com vocês com a câmera ligada. Eu até repito, né, a experiência que eu estou com um grupo e está muito triste, sinceramente. Assim, eu não reclamo com eles tão abertamente assim, mas a turma tem 4 pessoas na turma e nenhum liga a câmera, né? E aí eu estou falando e é coisa complexa para danar. É matemática financeira, inclusive, a disciplina, o momento da disciplina lá agora. Então, como é que eu sei se a pessoa está entendendo a fórmula, a subtração da fórmula, se eu não vejo o rosto dos meninos, né? E aí, no final da aula, ontem eu dei aula lá, e aí falou, professor, não estou entendendo muita coisa, não. Aí eu não posso nem falar, mas você também não liga a câmera, né? Eu não falei isso, não, mas eu fiquei, uma hora a gente se adapta. Mas aqueles que puderem, quiserem, se ligar a câmera e tiver condições, é bom que ajude a gente aqui na nossa interação, né? Eu vejo a expressão de vocês, isso me ajuda muito a perceber como que a comunicação está ocorrendo aqui com vocês. E aí, então, nós vamos tentar começar hoje com essa questão da origem do Estado. Nós vamos fazer um jogo daqui a pouco, tá? Vamos ver quem de vocês aí tá bom na teoria até aqui agora estudada. E vamos para frente, tem muita coisa aí para a gente, então, assim fazer, certo? Aqui, origem dos estados. Como eu acabei de dizer para vocês, nós temos 3 ideias, né? O fato é que isso aqui são generalidades, entendeu? São questões gerais, que não tem uma tese específica definida, que vai fazer com que a gente, é isso e pronto. Não, mas são possibilidades de resposta, estou repetindo. Então, veja bem, tem teorias que são resultantes de quê? De raciocínios hipotéticos. Pode ser, mas também pode não ser. E é impossível, nessa altura do campeonato, a gente fazer os testes, né? Então, por exemplo, a gente pode saber se a vacina ela protege mesmo do coronavírus ou não, né? Só fazer os testes que você vai ter a comprovação ou não, né? Agora não tem como a gente testar essa hipótese, se foi isso desse jeito ou não, porque é uma questão histórica e bem antiga. Tá? Então, veja lá. Nós temos a teoria que diz que é de origem familiar, outra teoria que é de origem patrimonial, do patrimônio, outra teoria que é da origem da força. E nessas teorias podemos, então, aí ver o problema da origem do Estado. Por que que a sociedade... A pergunta é, por que que a sociedade primitiva se transformou em sociedade complexa, como a moderna é? E depois, né, a gente estudou na aula passada, o que nós estamos na aula passada? Mesmo na sociedade moderna, organizada já em sociedade, né, vamos dizer, nós estamos falando de sociedade moderna aqui, mas na verdade é bem anterior, né? Da sociedade antiga, mudou o fundamento para a sociedade medieval, que mudou o fundamento para a sociedade moderna, não foi? Vocês fizeram atividade sobre isso, inclusive fazendo aquela ideia do poder na história, né? Como é que foi o argumento que determinava isso aí, ao longo aí do tempo. Beleza, então vamos aqui para a primeira tese, que é a ideia de que da família, certo? Porque tem um relato lá na Bíblia, por exemplo, que teve um primeiro casal, né? Desse primeiro casal nasceu toda
a civilização, toda a sociedade nasceu desse primeiro casal. Entendeu? Então, familiarmente, nós já somos organizados de modo a dividir aí as funções. O homem faz tais coisas, mulheres fazem tais outras coisas. Né? O homem não pode fazer coisa de mulher, porque senão é perigoso. Né? O Bolsonaro tem um medo até disso, né? Da questão de falar fino e tal. Então, ou seja, está definido, né? O que o homem faz e o que o homem não pode fazer. E o que a mulher tem que fazer e o que a mulher não pode fazer. E com base nessas ideias bem, vamos assim dizer, bem antigas, né, bem retrógradas, então nós temos duas possibilidades. Ou o Estado nasceu da função do pai, patriarcal, e aqui você aprende latim, tá? Porque relativo a pai, em latim, é pater, e relativo ao pai, do pai, é patri. Da mesma forma de mãe, é mater, e o que é da mãe é matri, que fala. Então, matriarcal e patriarcal são realidades que retomam a língua latina, que é relativo ao pai, relativo à mãe. Então, vamos ver primeiro por que falam que o Estado nasceu da função definida do pai na família, do pater familias. Essa teoria deriva principalmente daquilo que está na Bíblia. Né? Então, nós temos ali na Bíblia um núcleo familiar. Quem que é a autoridade suprema do núcleo familiar? É o ascendente varão mais velho. Ou seja, o homem mais velho da família é o que mais manda na família, é o que tem o poder sobre a família. E se, com base nessa tese, e aí você tem lá na Bíblia Abraão, né, que era o pai de família, depois ele teve o filho dele, Isaque, que foi o pai de família, depois o Isaque teve 2 filhos, que eram o Esaú e o Jacó, né? E, na verdade, a mãe dele... Na verdade, o Esaú tinha que ser o novo pai de família, e a mãe... Vocês conhecem essa história da Bíblia? E a mãe fez uma enganada lá no Isaque, que já estava velho, cego, né? Não estava chegando direito, e aí colocou o Jacó na frente ali para receber a bênção e se tornar o pai de família. Então, o mesmo argumento que nós temos, o Abraão, pai de família, que era o velho. O Isaque era o único filho dele, né? Apesar de não ser o mais velho, mas o único filho legítimo é o pai de família. Mesmo numa história que é toda organizada, que é o mais velho, que é o chefe, ainda tem o Jacó que passa na frente da fila do irmão e se torna. Então, ou seja, numa história que é organizadinha e certinha, tem os desvios da situação aí. Mas a base para entender que o Estado, então, é organizado na forma patriarcal, é eu olhar para o presidente Bolsonaro e entender que ele é o nosso pai, né? Que ele é o velho, né? Então é sábio, é experiente, então ele está na posição de presidente, chefe supremo do Estado brasileiro, porque ele tem essas características paternais ou patriarcais, entendeu? E aí, inclusive na questão da eleição, das campanhas, a gente tem essas figuras. O Caiado foi eleito governador aqui em Goiás dentro dessa ideia. Porque, principalmente as famílias evangélicas, precisavam olhar para uma figura que fosse pai de família, tradicional. Então, entre os candidatos, ele era o que mais figurava essa ideia, né? Patriarcal. Então, na hora de votar no filho do Maguito Vilela, que é um moleque, vamos assim dizer, né, com muitas aspas, porque é jovenzinho e tal, não, vamos votar no Caiado, porque ele tem experiência, ele é mais velho, ele tem mais... sabe, são ideias que podem justificar essa opção e não a outra opção. Tá ficando claro, meninas? Só estou argumentando no sentido assim de tentar esclarecer desdobramentos dessas teorias, e repetindo, são teorias hipotéticas, certo? Então, veja bem, aqui você tem lá na Grécia e na Roma, né, que é a organização da sociedade bem patriarcal sempre, e na questão judaica, que está escrita na Bíblia, né, que a gente já tem visto aqui, essas histórias que eu falei para vocês aqui, o relato bíblico do Jacó, do Isaque,
do Abraão. A outra teoria, certo? A outra teoria é a teoria matriarcal. A ideia de que, na verdade, não é a função do pai na família que desdobrou o Estado, mas é a função da mãe na família que desdobrou a ideia de Estado, né? Então, essas teorias aí é oposição demais ao patriarcalismo, certo? E aí você vai ver, por exemplo, a história da Cleópatra, lá no Egito, entendeu? Então, assim, era uma faraó, né, mulher, indo contra todas as ideias daquele momento ali, que tinha que ser homem para ser o chefe supremo de uma nação tão importante quanto o Egito, mas a Cleópatra é uma mulher diferenciada nesse processo, né? E assumiu o governo lá e tudo mais. Então, agora, qual que é a ideia que explicaria essa questão, né? Uma ideia seria, por exemplo, lá não tinha, na sociedade primitiva, não tinha uma organização de quem que era de quem, entendeu? Então era muito fato ter uma promiscuidade como, porque vamos pensar no ser humano primitivo, então era como qualquer outro animal. Então havia uma promiscuidade, né? Não tinha o casamento, a ideia de casamento ali, de essa mulher é desse homem, esse homem é dessa mulher e ponto, né? E então, mais uma coisa eu tenho que ter como tese. O filho é filho de quem? O filho é filho da mãe, né? Pode até ser que eu não comprove que é filho do pai, mas é certeza que o filho é da mãe. Não tem dúvida quanto ao filho ser da mãe. Por esse motivo, então, quem é mais importante para dar seguimento para o desenvolvimento da sociedade organizada? Tem que ser uma sociedade matriarcal. Se tem a mãe que manda, porque ela é de fato a mãe, o pai pode ser que não seja o pai, mas a mãe que manda, então toda a base dessa teoria está ligada na ideia da mãe. Fica claro a diferença? Então, fechamos aqui a teoria que o Estado é Estado da forma que é, com base na família que se torna família da forma que é. Certo? Aí nós temos desdobramentos. Com base na função do pai. Com base na função da mãe. Conseguem, gente? Você, Sara e Raiz, vocês não estavam aqui no primeiro dia. Eu falei para a turma toda. Vocês precisam, aqui no ensino superior, vocês precisam dar conta de entender essas questões teóricas e vocês precisam comunicar isso. Então, para saber se você aprendeu ou não, é saber se você dá conta de contar isso para qualquer pessoa que seja. Né? Tipo, chegar lá no seu pai, no seu avô, no seu marido, no seu namorado, olha, sabia que o Estado, uma das teorias de origem do Estado, ela é com base na organização familiar. E o Estado, a sociedade hoje é como é, porque a família é da forma que ela foi no início e se desdobrou nessa forma. Sabia que a teoria mais importante é que a mulher que gerou o Estado, porque é ela que prova que é a mãe dos filhos, que vai compor esse Estado. E se tem alguém com autoridade, tem que ser a mulher. Mas também tem outra teoria, que se tem alguém que tem autoridade, tem que ser o homem, porque é forte, é o provedor, sei lá, o que mais você quer colocar aí de adjetivo para o homem enquanto sendo o principal. Essa que é a questão. Beleza? Dá conta de contar isso para alguém? Essa história para alguém? É isso que vocês precisam conseguir aqui, né? Agora vamos para as outras duas teorias. Então, a familiar, agora vamos para a teoria patrimonial, certo? Na ideia... Deixa eu... Só uma coisa... já falei sobre isso aqui. A patrimonial. Então, tem a ver com o quê? Patrimônio. Essa origem patrimonial já tem um pouco a ver com a nossa segunda aula de ciência política, quando a gente viu a questão lá do Platão e do Aristóteles. Então já foi na sociedade grega que se estabeleceu essa ideia patrimonial da organização do Estado. Inclusive está aqui citando o livro de Platão, né? O livro 2, que é a República de Platão, dizendo que o Estado nasce da união das profissões econômicas. O que são essas profissões econômicas? São as questões básicas da sociedade, que são alimentação,
Então, tem um grupo que cuida de plantar e colher, um outro grupo cuida de defender a comunidade, defender o grupo, exército, polícia, e o outro grupo cuida de governar o povo. Entendeu? Então são três profissões econômicas. Uns nascem para governar, outros nascem para plantar e colher, outros nascem para proteger, os fortões, os preparados para a guerra. Com base na organização desses três grupos, depois tem outros, tá? Se desdobram nos outros, os artistas, os filósofos e a turma toda aí. Então, com base na origem desses três grupos, nós temos uma organização do Estado. Entendeu? Então, tem os patrimônio, os donos da terra, os donos das armas da guerra e os que estão no governo. Só dizer isso basta? Dá para entender, gente? Ou precisa de a gente achar mais exemplos? Veja mais aqui, olha. O Estado feudal, lá na Idade Média, principalmente, né? Ajustava-se perfeitamente a essa concepção. Entendeu? Porque ali, a própria palavra feudo era uma fazenda. Uma grande fazenda autossustentável. Ou seja, ali tinha tudo que precisava. Se precisava da carne, tinha o gado lá. Tinha a caça lá na floresta. Se precisava de frutos, verduras, tinha lá as plantações, os pomares, etc. Né? Se precisava de construir casa, tinha a pedreira, ia lá, tirava pedra. Precisava de madeira, ia lá, cortava madeira. Então, na fazenda, no feudo, tinha tudo que se precisava ali. E aí, o senhor feudal, que era o dono, né? O dono dessa coisa toda, ele tinha ali a família dele e tinha os agregados dele que ele protegia, vivia ali com ele. E tinha os servos que trabalhavam na terra. Então estava tudo ali dentro, né? E a organização, quem era que mandava? É o senhor feudal. Quem celebrava os casamentos? O senhor feudal. Quem julgava as causas que por acaso tivesse ali algum desvio, alguma briga? O senhor feudal. Entendeu? Então, ou seja, ligado nessa figura, que também é patriarcal, né? Ligado nessa figura também é patriarcal, mas ele é o proprietário da terra. E se saiu desse feudo, entrou no feudo do outro. E assim por diante. As pessoas não tinham condição de ficar livre disso. Ou estava num feudo ou estava no outro. E a sociedade toda era organizada em feudos, né, na Idade Média. Até que, né, uma classe, a burguesia, começou a fazer negócios e começou a ganhar dinheiro, independente de morar no feudo, entendeu? Começou a fazer, então, criar espaços, né? Os chamados burgos, né? Os espaços cercados ali, que eles viviam independentes de morar no feudo, mas só apenas negociando as produções dos feudos. Aí nós tivemos o quê? Uma mudança na sociedade. Saiu da Idade Média, entrou na Idade Moderna. Saiu do feudalismo, entrou no capitalismo, que também é o quê? Patrimônio. E a sociedade, então, que nós temos se desdobra do patrimônio primeiro, que era a terra, depois para o patrimônio segundo, na modernidade, que eram as mercadorias, e no patrimônio atual, que é o próprio dinheiro. Né? O próprio dinheiro aí. Então, tudo ligado na ideia de patrimônio. À medida que alguém separou um espaço para si e manda naquele espaço, e quem entra naquele espaço tem que obedecer, nós temos uma organização do Estado dessa forma, patrimonial. Tudo bem, Carlos? Entendido aí, Carlos? Beleza. Né? Hoje o Maurício também está tristinho. O que foi, Maurício? Você está cansado já de muito trabalho aí? Semana toda e assim vai, né? Então, meninos, seguindo aqui, a gente vai para a teoria da força, certo? Então, como é que o Estado nasceu? Olha, tinha pessoas e tinha entre essas pessoas alguém que era mais forte que o outro. Esses mais fortes delimitaram o espaço e dominaram as pessoas que estavam por ali. Seria a teoria de origem da força, né? Uma origem violenta do Estado, uma organização política que se resultou do poder de dominação dos mais fortes sobre os mais fracos. E a origem do Estado está aí. O que precisa ficar claro aqui para vocês, gente, é o seguinte: são teorias diferentes, tá? Não vai misturar força com
pensar que era matriarcal, ou desculpa, era patriarcal, depois passou a ser matriarcal, depois passou a ser patrimonial, depois passou a ser pela força. Tá claro que são coisas diferentes? Por mais que eu estou falando aqui no mesmo momento, são relatos diferentes. Ou você entende que foi pela força, aí você não tem nada a ver com ser pai, com ser mãe, né? Ou é patrimonial, não tem nada a ver com força. Ou é pela... Entendeu a diferença? Seria só isso, para agora, né? Então, para dar uma mudança um pouco assim, para a gente dar um esquenta aqui, eu gostaria de fazer com vocês agora um game, né? Uma gamificação, um jogo, para saber se os senhores entenderam essa questão, o que vocês entenderam dessa questão que foi dita aqui agora. São 5 perguntas, é um quiz, né? E esse quiz, ele tem um tempo, você tem 1 minuto e meio para ler cada pergunta e marcar a resposta da pergunta lá, certo? Então, é pergunta sobre esse assunto que nós acabamos de ver aqui agora. Vai classificar os 10 primeiros, os que acertaram e fizeram mais rápido. Aí vai aparecer um ranking lá desses 10 primeiros. Beleza? Até aqui? Então, o que acontece? Você vai achar isso lá no próprio blog da disciplina, na aula de hoje, que foi a aula que você entrou para que você pegasse o link aqui da aula. Foi? Então, você vai entrar... eu vou transmitir aqui para que você veja aonde está lá no blog. Mas pode ser pelo celular. Deixa eu explicar tudo antes, logo, para que vocês não se confundam lá. Pode ser pelo celular, pode ser pelo computador, tanto faz, certo? O que vai acontecer? A primeira coisa que vai aparecer para você lá é para você se registrar, entendeu? E você, então, vai aparecer um símbolo, uma cartola, uma bola de futebol, alguma coisa lá, você coloca seu nome. E você está registrado. E depois eu vou liberar a pergunta, todos vocês vão responder, aí vai ter a classificação, quem acertou, quem errou, e qual que acertou mais rápido, qual que fez mais rápido. Aí vai passar para a segunda pergunta, para a terceira pergunta, para a quarta até para a quinta pergunta, para a gente saber de vocês quem teve a melhor pontuação. Tá claro? Até aqui? Então, beleza. Vou mostrar para vocês lá no blog aonde está essa postagem, porque lá no grupo do WhatsApp eu pus um link lá para vocês, né? Esse link entra justamente aqui nessa aula. Aula 3, Teoria do Estado, Origem do Estado aqui, né? Então você clica, você rola a página lá para a parte 2, aqui ó, parte 2, gamificação. Vai ter 2 possibilidades aí, meninos. Ou você clica aqui, já cai direto no jogo e só se registra, põe seu nome, ou se por acaso não deu certo isso, vai pedir para você colocar um código. E tá aqui o código que tem que colocar lá. Certo? De um jeito ou outro, você vai chegar lá no jogo. E você tem que registrar seu nome. Tudo bem? Compreendido? Então vamos lá. Essa questão agora. E aí vamos seguir. Nós temos os 11 aqui no jogo. Fica de olho aí aonde você conectou. Eu vou dar o Enter para aparecer a primeira pergunta, certo? E aí a gente não vai fazer comentário agora, não. Então vou dar o Enter. De olho no celular para aparecer a pergunta. Entendi. Processo. Tem todo um processo. Entendi. Então, 10 responderam. Só falta uma pessoa para responder. 5 segundos para encerrar. Pronto, todas responderam. Vamos ver. Então, de vocês, 9 acertaram e 2 pessoas erraram, né? Essa foi fácil, né? Vamos ver quem foi o mais rapidinho de vocês. Olha lá. Pelo jeito foi o Maurício. O mais fast foi o Maurício, mais rápido. Em segundo lugar veio a Maria Eduarda, a Luana e assim por diante. Estão vendo aí, né? Então agora vamos para a próxima pergunta.
Vou dar o Enter. De olho aí na pergunta. Vamos ver quem foi o mais rápido dessa vez. Ela tem que ver qual foi a certa, né? Então lá, olha. Então foi a origem matriarcal. 2 pessoas erraram. Pode ser que sejam as mesmas pessoas, seja outras, né? Então vou ver quem foi o mais rápido dessa vez. Foi a... O mais rápido dessa vez foi o João Neto. Tá vendo? E nós temos aí essa classificação. Aqui está esse boat aqui, é a Sara, né? O naviozinho aqui. Então vamos para a próxima, terceira questão. Nossa, esse teve gente que respondeu numa velocidade recorde. Falta uma pessoa. Uai, entrou mais uma pessoa que não tinha antes. Então, 11 acertou e 1 errou. Né? Vamos ver quem fez mais rápido, então, dos que acertaram. Maurício foi o mais rápido. Estão 4. Essa acho que vai ser bem rápida, né? Beleza. Sempre tem 2 pessoas errando, né? Tomara que não sejam as mesmas pessoas. Dessa vez parece que a Maria Eduarda foi a primeira. Não, a mais rápida foi a Ais agora. E a última questão. Vamos ver se muda totalmente o processo. Falta 2 para responder ainda. Gente, adorei esse game. Uhum. Pronto, todos responderam. E de novo, 2 pessoas errou. Que coisa mais engraçada, eu nunca vi isso, não. Então, vamos ver quem foi o mais rápido aqui. Agora vai dar a classificação final, tá? Foi a última questão. O mais rápido dessa rodada, pelo jeito, foi a Maria Eduarda, né? Sei lá. Não, foi o Maurício. E, naturalmente, ele foi o primeiro. Primeiro lugar, Maurício. Segundo lugar, Maria Eduarda, João Neto, Isabela, Aiza, a Isadora, Zé Vitor, Luana, Carlos e Guilherme. Então, dos 12, os 10 classificados foram esses, né? Tô chateada agora. Não, tô chateada. 8º lugar. Não, mas pelo menos tá entre os 10. Pensa, eu Não. participei de uma formação sobre esse tipo de atividade aqui. No curso tinha 500 pessoas. E eu tive eu fui o primeiro. Você nem imagina quando que eu fiquei invocado. Eram questões que a gente entendia, né? Mas tinha 500 pessoas do Brasil inteiro. Era um curso que estava sendo dado lá pelo Ceará. O pessoal lá da Universidade do Ceará estava dando o curso. E a gente esparramado aí. Mas você tem que ter uma internet boa, tem que ter uma série de coisas para dar certo essa questão. E aí? Aqueles que
as pessoas, os dois que foram errando aí, foi vendo o gabarito, né? O que confundiu? Alguém quer partilhar com a gente aí? O que ficou confuso lá para vocês? Professor, eu perdi a metade da explicação. Eu moro em Palestina e aconteceu um apagão aqui na minha rua. Aí Entendi. eu perdi um pouco da explicação. Aí, como você não viu os slides, então não tinha jeito, né? Sim. Então, foi muito rápido, eu imaginei, porque assim, o slide, você acabou de ver o slide e só perguntei em cima dos slides, né? Mas pode acontecer da gente organizar o conteúdo da disciplina, né? Algum dia aí, acrescentar mais elementos para a gente fazer essa coisa, para ver se está antenado. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e a gente vai fazer isso muitas vezes mais ainda, com certeza, para dar esses quebra-gelo aí da disciplina, né? Agora, a minha ideia é que a gente passe para a segunda parte, né, que está lá já disponibilizado para vocês. Essa foi a teoria da origem do Estado, certo? Então, como o Estado, a ideia de como ele surgiu. Agora, nós vamos entrar numa teoria, essas teorias são irracionais, ou seja, não tem que se pensar sobre isso. Simplesmente o Estado nasceu de uma realidade dessas, ou da familiar, ou da força, ou da patrimonial. Mas agora tem as teorias que justificam o Estado. Para justificar, aí tem que ser uma formulação inteligente. Eu tenho que buscar razão para isso. Entendeu? Então, nós vamos passar para o segundo grupo de slides que está lá na nossa... Alguém quer falar alguma coisa? Estou ouvindo o áudio? Sim. Primeiro, quero falar que meu nome se pronuncia Raíza, tá? Certo. Segundo, onde que eu vejo o gabarito que eu não consegui? Não, depois que terminar aqui, eu vou fazer o download das imagens e vou jogar lá no blog, no mesmo lugar onde você pegou o link. Aí eu vou tirar o link e vou colocar lá o gabarito com as perguntas, tá? Ok. Porque agora não dá para mostrar não, porque a pergunta está num lugar e as alternativas estão no outro, eu tenho que juntar tudo depois. Aí eu deixo lá para vocês poderem consultar novamente. Raíza, tá certo. Então, vamos aqui para a segunda parte da aula de hoje, que é a questão da justificação. Então, como eu acabei de dizer para vocês, tem a ver com a questão de racional, né? Agora eu tenho que ter fundamentação lógica, tem que ter fundamentação teórica para dizer por que o Estado existe, né? Não é só uma hipótese. Agora já são ideias um pouco melhor formadas, entendeu? Então é esse ponto que nós vamos ver aqui agora. Eu dividi esse slide em duas partes, né? Mas vamos ver se a gente vai avançar todos eles agora ou não. Até porque as meninas que estão chegando por agora aí nessas aulas, bom, vai ser uma novidade. Os demais a gente já até falou sobre isso, né? Quando eu perguntei para vocês, quem é que colocou a Rainha Elizabeth no governo? Lembra que a gente perguntou isso aqui? Compartilha com a gente. Quem colocou a rainha no governo? Ou qualquer rei no governo? Deus. No caso, qual a explicação? Deus. Justamente. Olha aqui o primeiro slide, você está vendo aí? O primeiro slide vai dizer para a gente, olha, uma divindade criou o Estado, certo? Então, o Estado deve seguir os ensinamentos dessa divindade que o criou. Toda sociedade segue os preceitos religiosos vigentes. A soberania do Estado, ou seja, quem manda nessa sociedade, tem que ser alguém que a religião determina. Percebe? Então agora é uma teoria, uma justificação da ideia de existe Estado por quê? Porque foi Deus que criou. E se foi ele que criou, Deus coloca as leis e a religião é a instituição que vai, então, fazer essa ponte entre nós e Deus, ou a divindade, porque pode ser uma questão um pouco mais ampla do que falar que é o Deus cristão, né? Deus, enfim. Então, essa é a primeira ideia para a gente pensar aqui, certo? Vamos buscar mais argumentos aqui. Então, o que acontece aí? O corpo político, né? Ou seja, aqueles que fazem parte da polis podem ser vistos de duas maneiras. Ou o governante, ele é a encarnação da divindade na Terra,
Entendeu? O próprio governante é Deus, pode ser visto dessa forma, ou o governante é apenas um representante de Deus aqui na Terra. Certo? Você sabe de alguma sociedade que tinha e entendia que o governante era o próprio Deus? Vocês conhecem alguma sociedade que tinha dessa forma? O faraó do Egito. Entendeu? Toda a sociedade do Egito Antigo olhava para o faraó e o faraó era Deus. Tá claro? É uma das sociedades que nós podemos, então, citar aqui para... Inclusive, se você for... Eu não preparei aqui, eu esqueci isso. Mas, enfim, se você vê aquelas inscrições que tem lá nas pirâmides, você vê as pessoas desse tamanhozinho e o faraó desse tamanhozão. A representação é de que o faraó é muito maior do que todas as pessoas, muito mais inteligente, muito mais bonito, muito melhor, porque ele é Deus. Entendeu? Então tem várias situações aí no grupo familiar do faraó que, por exemplo, ele não podia casar com qualquer uma. Né? Tinha que casar com alguém da família dele, porque é o sangue real, o sangue divino que circula por ali. Entendeu? Então, por algum motivo, eles deixaram de continuar com essa prática. Né? Mas a ideia é essa. Eu só estou frisando para ficar claro para que vocês entendam essa questão. A gente tem aqui uma teocracia. Teo significa Deus. Cracia significa governo. Então, nós temos um governo do próprio Deus. O próprio Deus governa. O próprio Deus que criou o Estado, o próprio Deus governa o Estado. Entendeu? Essa é uma das teorias da justificação aí. E a religião eleva o governo a chefe também do poder espiritual. O rei, né, o faraó, no caso, usando o exemplo do Egito, ele governa na terra quanto governa no céu, né? Pois o governo vem dos céus. Ficou claro isso? Tem alguma dúvida, meninos? Então, essa teoria, ela é religiosa, divindade, o próprio Deus governa. Agora vamos para a próxima teoria, que é aquilo que mais acontece dessa questão aí. Nós temos aqui alguns exemplos, olha. Você assistiu aquele filme 300 de Esparta? Se vocês viram aquele filme, você vê que o rei dos espartanos ali, né, que era o Xerxes, ou Ataxerxes, não sei, então ele teve um momento em que o Leônidas mandou uma lança nele e essa lança pegou e saiu sangue. Ele próprio, o próprio rei viu e se espantou. Como que eu, que sou rei, Deus, eu posso sangrar? Entendeu? Então, assim, teve a questão do filme, é um romance e tal, né? Mas aquela ideia de que ele era imbatível. Nada pode atingir, porque ele é próprio Deus, né? A própria ideia que foi construída na cabeça das pessoas naquele contexto ali. Certo? Então nós temos, que ele no caso é da Babilônia, né? E aí nós temos algumas teses, né? Que são as ideias teológicas religiosas. São Tomás de Aquino defende essa questão, né? Então, é por aí. Essas teorias teocráticas, né? Elas partem de que, de uma forma direta, certo? Dentro de uma coisa que você chama aí no seu curso de direito, direito divino sobrenatural, certo? Direito divino sobrenatural, ou seja, o próprio Deus governa, entendeu? Ou o direito divino providencial. Isso aqui é ótimo de colocar numa prova para confundir vocês, entendeu? O direito divino sobrenatural, o próprio rei governa de uma força sobrenatural. Agora, providencial é de que forma? Deus providencia uma pessoa para governar. Então não é Deus que governa, mas é alguém que Deus providenciou. Tá clara a diferença da resposta? Sobrenatural é uma força mágica, mística que própria governa. Providencial é uma força inspirada por Deus para governar. Um entre nós vai ser escolhido por Deus e esse vai ser ungido para ser o governante. Ok ou não ok? Alguém abriu o áudio aí, queria comentar ou perguntar? Certo? Então veja bem, a titularidade da soberania. Quem recebe o título de soberano
pertence ao monarca. Monarquia. Mono significa um. Arquia significa poder. Ou então, poder na mão de um. E esse um, ele é uma autêntica concessão que veio de Deus. Quando eu perguntei para vocês agorinha, e foi tema de outra aula, quem colocou a rainha Elizabeth e qualquer rei para governar foi Deus. Deus escolheu a rainha Elizabeth para ser a governante do povo inglês. Entendeu? Nós estamos usando o termo a rainha Elizabeth porque é uma das monarquias maiores, né? Porque ela é a rainha da... Eita. Voltou. Eu caí aqui, mas acho que voltou. Estão me ouvindo, né, gente? Sim. Obrigado. Então, veja bem. Vamos seguir mais nessas ideias, nas teorias. Na teoria... Numa teoria diferente da teoria teocrática, seria a teoria democrática. Agora eu já falei de cracia duas vezes aqui só nessa aula. Agora você me fala o que significa essa palavra cracia, por favor. Vamos ver quem está antenado aí, está entendendo e escutando o que eu estou falando. O que cracia significa? Governo? Certo. Cracia vem do grego, significa governo. E o demo, certo? O demo não é o demo, significa povo, certo? Então, democracia, governo do povo, beleza? Então, quando eu fiz a pergunta na outra aula, e repito agora, quem colocou o Bolsonaro no governo? Foi Deus? Foi o povo. Foi o povo, porque é um governo democrático. A gente não reconhece que é Deus que está aqui escolhendo as pessoas, não. Apesar das pessoas se acharem que estão escolhidas por Deus, né? Mas, assim, na teoria democrática, quem decide é o povo, né? E se nós vamos chegar num autor chamado Rousseau, ele vai dizer que é o próprio povo que governa, porque o governante só está lá governando porque o povo escolheu. E o povo também pode retirar quando ele bem entender que seja necessário, né? Nessas teorias aí. Então, na teoria teológica ou teocrática, Deus governa. Deus pode governar de duas formas. Ou ele próprio governa, ou ele escolhe alguém para governar. Na teoria democrática, é o povo que governa. E aí também tem as teorias democráticas, direta, semidireta e direta, semidireta, né? Então, na democracia direta, seria, não tem uma pessoa para representar a gente, a representativa, direta e semidireta, tá? Então, numa democracia direta, seria todos nós. Vocês fizeram eleição para líder agora há pouco. Se fosse, está sendo uma democracia indireta. Por quê? Porque vocês escolheram lá o Wender para ser o representante e a Luana para ser vice-representante, né? Então, beleza. Se você, como eu falei para vocês numa aula aí, se vocês querem reclamar para o Leandro alguma coisa, ou quer reclamar direto para o Fonseca alguma coisa, vocês não têm. Em nome do primeiro período, não. Vocês não podem fazer qualquer um de vocês isso, não. Entendeu? Tem a questão interessante, mas tem as outras questões também que, por protocolo, você não pode chegar lá e falar, não. Você tem que primeiro falar com o seu representante, e o seu representante leva as questões lá para as autoridades. Entendeu? Então, a democracia é representativa. Agora, se fosse uma democracia direta, aí seria todo mundo ia junto ir lá na autoridade para reivindicar o que fosse preciso e para falar em nome de cada um em específico, não em nome do primeiro período do curso de Direito. Beleza? Então, as formas da democracia funcionar. A maior parte delas é uma democracia representativa. É o que vocês fizeram aí. Escolhe aí, a gente escolhe entre os 30 mil habitantes de Porá, a gente escolheu um para ser o prefeito e 13 para ser os vereadores, entendeu? Então, quem vai decidir as leis? Não somos nós, somos aqueles... Vai ser nós. Por quê? Porque entre lá os vereadores tem aqueles que nós escolhemos, que vão representar as ideias que nós defendemos, né? Na questão democrática, a ideia seria essa. E aí, então... por exemplo, está na Câmara agora a alteração da alíquota da previdência dos funcionários da prefeitura, né? Então,
parece que está na ordem dos 12% do salário vai para a Previdência. E aí a prefeitura fez um projeto, mandou para a Câmara, para alterar de 12% para 14%. No estado de Goiás, a gente já paga isso desde 2015, se eu não me engano. Era 12 ponto alguma coisa, passou para 14,75%. E a prefeitura está fazendo essa proposta de aumentar, então, para descontar do salário do funcionário não 12%, mas para passar a descontar 14%. Se os vereadores que estão na Câmara serem alinhados ao prefeito, o projeto vai ser aprovado e vai mudar a alíquota. Agora, se os vereadores forem oposição ao prefeito, possivelmente o projeto não vai ser aprovado e não vai ter essa mudança aí. Entendeu? Então é a questão da representação. Vai perguntar ao funcionário, ele quer que muda? Claro que não. Né? Vai perguntar para as outras pessoas aí, quer que muda? Pode ser que ninguém quer que muda, mas se os vereadores decidiram por mudar, vai mudar para os 14% nesse poder representativo que eles têm. Eles vão tomar essa decisão e vai se tornar lei daí para frente. Né? Ou não, conforme a decisão que eles fizeram lá nas sessões. Não é? Então, é só para entender, basicamente, como que funciona essa questão representativa. Essa palavra aqui está errada, não é uma, é una, com N, tá? Como virou PDF, eu não dou conta de alterar aqui agora, eu teria que fazer de novo aqui. Una, de uno, de unidade, certo? Então, a soberania, ela é una, ela é indivisível, ou seja, não se divide. Ela é inalienável, ou seja, não dá para passar para outro e ficar passando para um e para outro. Ela tem que ser exercida por quem de fato precisa existir, fazer, né, o fato acontecer. E ela é imprescindível, certo? Então dá para a soberania ali todas as características completas para o governante governar. Né? Então, essa questão, porque já faz parte, então, como está aí, são características próprias da soberania. Então, quando você escuta alguém falar assim, olha, eu que mando, por que a pessoa tem que falar uma coisa dessa? É porque, por algum motivo, as pessoas estão olhando para ela, mas não estão vendo essas características. Está entendendo, Carlos? Então, quando um pai ou a mãe, por exemplo, fala, você me respeita, eu sou seu pai, é porque, de algum motivo, os filhos não estão reconhecendo toda a soberania do pai e da mãe, e ele tem que afirmar isso. Ou seja, o cargo dele não está sendo suficiente para ele demonstrar o poder que ele tem. E aí tem essa fragilidade na situação, entendeu? Mas a soberania, que é soberania, né? Ela é una, indivisível, inalienável, ela é imprescindível. Tem todas as características que dá para o soberano toda a autoridade que ele precisa para governar. Sem precisar falar que ele é o soberano, porque ele é o soberano. E aí, conforme as ações e conforme a organização da sociedade na qual ele está, a soberania ela vai ser exercida. Beleza? Enquanto vocês não falam nada, eu vou seguindo aqui. Se precisar, vocês falam, tá? Então, olha a característica de una. O que significa isso aí? Então, una, porque não pode existir mais de uma autoridade soberana em um mesmo território. Então, não tem sentido essa questão. Né? Teve um momento na Idade Média que nós tínhamos, né, o poder religioso e o poder temporal, o poder da terra. Né? Mas está dividido. Um cuida da religião, o outro cuida das outras questões, que é a questão do povo mesmo. Mas, tipo lá na Inglaterra, nós temos hoje lá uma monarquia constitucional, todo mundo sabe disso. Então, a rainha governa o povo inglês, né? Porque ela é a mãe do povo inglês. E o primeiro-ministro, né? Ele governa as coisas da Inglaterra, né? Os elementos da Inglaterra, a produtividade da Inglaterra, enfim, as questões temporais mesmo na Inglaterra. Mas quem é que nomeia ou não nomeia o primeiro-ministro? É a rainha. Então a soberania está na mão da rainha. E ela divide esse poder dela para as coisas do povo e as coisas das coisas, né? As coisas da Inglaterra, as propriedades e tudo que tem por ali mesmo. Né? Mas a soberania, ela é única. Né? Aqui no Brasil, a soberania é do Bolsonaro, não é? Tá certa essa resposta?
Não, está errada essa resposta. A soberania do Brasil é dos 3 poderes da República, que é executivo, legislativo e judiciário. Se qualquer um deles tentar sobressair, os outros 2 marreta. Entendeu? Então é uma harmonia entre esses 3 poderes. O Bolsonaro, enquanto presidente, executa as leis que foram criadas pelo legislativo, né? E que tem que ser cumpridas dentro da Constituição, que está sendo analisada pelo judiciário. E assim é esse processo. E o judiciário vai julgar conforme as leis criadas pelo legislativo, que podem ser alteradas também. Eles podem fazer sessão e alterar a lei, né? Alterar a lei que de fato for preciso, certo? Então, a soberania da Inglaterra está na mão da rainha Elizabeth. A soberania do Brasil está na mão dos 3 poderes da República Brasileira, né? Então, só para a gente ver isso aí. Pode não? Sim. Por exemplo, eu vi aqui que fala que a soberania é imprescritível, né? Aí o senhor falando questão de... Aqui no Brasil, a soberania pertence aos 3 poderes. As pessoas que vão estar lá, assim como o presidente, com o tempo vão mudar. E por ser imprescritível, aqui fala que a soberania não é dada de forma temporária, não é por tempo determinado. Essas pessoas estarão lá por um tempo determinado. Então, não poderia dizer que a soberania, no caso do nosso país, seria do povo? Porque o povo sempre vai estar colocando as pessoas lá. Sim, mas é isso mesmo, mas você está totalmente correta. Porque o que mantém é os 3 poderes e o que suplementa os 3 poderes? A democracia. O que é demo? É povo, entendeu? Então a soberania do Brasil é do povo, só que de forma representativa. Nós escolhemos, o povo escolhe para representar os deputados, os senadores, o presidente, né? E aí a organização lá do presidente nomeia o pessoal do STF, né? Do judiciário aí. E dentro das unidades da federação, o Estado, o governador e deputados, o município, o prefeito e os vereadores, né? Então é isso mesmo, você falou totalmente certo dentro do contexto aí. E aí a característica indivisível, né, que é o caráter de unidade. Se é una, então não pode ser dividido, né? Então, só para dizer que ela não pode ser dividida, esse poder tem que ser de fato completo. E inalienável, que não pode ser passado. E aí que é essa questão, viu? Quando você começou a falar, Maria Eduarda, eu quase pensei que você ia cair num problema de achar que a soberania estava na mão do Bolsonaro nesse momento e tal. Mas, na verdade, não. É do mandato, né? Nós temos a ideia de mandato. E o mandato, ele nunca acaba. Entendeu? Nós temos 13 vereadores lá, nós temos o mandato dos partidos que foram eleitos. Se o vereador morrer, se ele renunciar, se ele sair para qualquer coisa, o outro vai entrar no mesmo dia, sabe? O mandato que fica, não é a pessoa que foi eleita, entendeu? Porque na eleição a gente elege lá, alguns vão assumir, mas tem um tanto de suplente ali que já está tudo definido, que a substituição ela é imediata, né? Então eu lembro que o ano passado, quando teve o afastamento do prefeito, e aí o presidente da Câmara assumiu. E aí teve o suplente que entrou, mas foi rápido, né? Aí já saiu, eu fiquei pensando que esse foi ser vereador muito curto o período dele aí, porque aí logo já retornou, já teve a nova assunção, né? Então fica aquela coisa. Mas o suplente, ele entra, né? Que fica 1 dia, 2 dias, ele é o vereador por 2 dias ali. Depois aí a conjuntura é toda organizada e já muito bem estabelecida, né? Da forma que tem toda uma sucessão para ser, tipo, presidente da República. Nós temos 5 nomes, né? Então, se tiver o afastamento do presidente, tem o vice, aí depois tem o presidente do Congresso, depois tem o presidente do Senado, depois tem o judiciário. Então, já tem 5 nomes ali na fila para entrar. Se for caindo um, entra o outro. Se for caindo um, entra o outro. Aí, se caiu 5, aí tem que ver outra coisa, fazer uma eleição ou alguma coisa tem que ser feita, né? E ainda tem o Exército, né? Uma das prerrogativas do Exército simplesmente nomear alguém para assumir, né? Depois dessa ordem. Isso está no nosso direito, está na Constituição, no modo geral, mas também está no direito, no Código Eleitoral,
né, que você vai ter a disciplina, acho que no semestre que vem já, sobre essa questão, que você vai ler o Código Eleitoral de forma mais específica. A gente até trata algumas questões nessa disciplina, mas o nosso objetivo é mais filosófico, mais teórico, né? E lá com o seu professor do curso de Direito, vocês vão entrar numa questão bem mais pontual para verificar o direito da eleição, né? O direito eleitoral brasileiro, por exemplo. E, por fim, imprescritível, certo? Porque sempre vai haver a soberania, e essa soberania, ela não pode sofrer limitação, entendeu? Ela vai sempre ter toda a condição que ela precisa, né? Encontra condicionada aí, não se encontra condicionada ao tempo, não se concede soberania temporária, não é por tempo determinado, é por tempo indeterminado, né? E aí, às vezes, nós que estamos na democracia, nós nos confundimos com isso, né? Porque é 4 anos, né, tal, no máximo 8 anos no executivo, essa coisa aí, mas, na verdade, sempre nós teremos um presidente, não importa quem seja. Sempre teremos um prefeito, não importa quem seja, né? É porque ela não prescreve, de jeito nenhum. Beleza? Então, nós temos alguns teóricos, né, que é importante, aí logo a gente vai vendo com algum cuidado, né? Que teorias que admitem Deus como fonte de todo o poder. Nós temos o Bossuet, Jacques Bossuet, do direito divino sobrenatural, né? Que é a teoria do direito divino dos reis. Então, esse aí foi por volta lá do século 17 e 18. Ele tem a frase em latim. Uma vez eu coloquei essa frase em latim, ou algumas frases em latim, para vocês, na prova, traduzirem, que está escrita a tradução aqui, né? Omnis potestas ad Deo. Então, Deus criou e todo o poder vem de Deus, né? Omnis é todo, potestas poder, a Deus. Então, todo o poder é de Deus ou vem de Deus. Essa que é a ideia que se estabelece, a ideia do Deus como fonte do poder. Certo? Então, a soberania está em Deus nessa teoria aqui. A teoria do direito divino providencial, né, seria da seguinte forma: omnes potestas ad Deo per populum. Né? Populum é povo. Então dá essa ideia aqui de que todo o poder vem de Deus para o povo. Entendeu? Então, o povo que é o povo escolhido por Deus para governar. Isso num contexto monárquico, não é no contexto da democracia. Porque quando a democracia surge, ela surge, pelo menos a moderna, né? Porque nós temos a democracia grega também, e romana. Mas a democracia moderna, ela nasce justamente numa ideia um pouco meio ateísta, entendeu? Então, ou seja, não é o Deus que está comandando as coisas aqui, são os homens que são inteligentes, racionais, que comandam as coisas por aqui. Né? Não tem essa intervenção direta de Deus, eles não aceitam essa questão aí. Uma pessoa que inspirou essa questão foi o próprio Santo Tomás de Aquino. A tradução aqui, ó, todo poder vem de Deus, que foi o próprio São Paulo, né, que fez, e Deus dá ao povo, né? Dá ao povo esse poder. Olha aqui, ó, per populum, poder exercido pelos povos, que aí é, no caso, os reis. Beleza, meninos? Às vezes a gente fica falando, mas é só coisa que você vai ler o slide, e aí logo você vai... que tem que reler, né? Não adianta a gente só assistir a aula aqui e essas coisas ficar por lá. Então, nós temos alguns reis na história que tiveram poderes absolutos, que buscaram poder absoluto, poder total ali, de comando e domínio das pessoas que ele governa, né? Então, o poder do rei é originário e, por ser assim, é absoluto. O rei é soberano porque ele é rei. E o Napoleão entendeu isso, né? Ele defendeu essa ideia. Ele precisava ser coroado pelo Papa, porque é o poder da igreja que justifica e dignifica o poder do rei. O Napoleão falou, não, eu sou soberano, se o Papa me coroa, então eu estou entendendo que ele é soberano a mim, mas eu sou soberano, eu mesmo me coroa. E ele, papum, tá. O poder é meu, eu me dou o poder e me mantenho no poder. Né? Então, essa situação absolutista. Igual ele, foram vários, né? Muitos reis
com essas ideias. Tipo o Luís XIV, lá na França também, né? Então ele disse, o Estado sou eu, né? A Rainha Elizabeth entende dessa forma também, apesar dela não ser absolutista, mas a ideia é essa. Se você fala contra a Inglaterra, você está falando contra a rainha. E se você fala contra a rainha, você está falando contra a Inglaterra, entendeu? Então, essa é muito ligada ali. Ela não é uma, conforme o fundamento dessa teoria, entendeu? Ela não é uma pessoa qualquer. Ela é a rainha. E ela é a rainha não é à toa, entendeu? Então, você não fala mal da rainha porque você está falando mal de toda a Inglaterra. E não fala mal da Inglaterra porque você está falando da rainha, entendeu? O Estado é ela própria. E é diferente do nosso contexto aqui, né? No contexto brasileiro. Eu posso muito bem chegar na frente do Caiado e falar, você não presta, brigar com ele ali, que eu não estou falando com o governador, estou falando com o Caiado, né? Aí, no outro contexto, que ele é o governador, não quer dizer que ele é governador em todo quanto é espaço que ele tá vivendo, entendeu? Porque a ideia democrática que a gente tem de separar a função da pessoa. A gente separa a função da pessoa aqui na democracia. Lá na monarquia, não. A função e a pessoa é uma coisa só. Entenderam, meninos? Tudo bem? Ok? Então tá aí. Porque pode ter acontecido várias situações, e aconteceram, de pessoas que foram condenadas à morte porque desrespeitou o rei, né? E isso, fora de contexto, isso não aconteceria por aqui, né? No Estado democrático que nós temos, certo? E aí nós temos aqui a teoria da soberania popular, ou uma soberania nacional. Temos aqui, por exemplo, o Hobbes, né, que vai dizer o seguinte, olha só, existe Bom, a teoria dos contratualistas, no modo geral, né? A sociedade é uma criação dos homens. Existe uma vontade geral. Aí que origina-se a soberania. Nós temos o Hobbes, que vai dizer que o poder é alienável, né? Porque às vezes a pessoa tem o poder, esse poder acaba corrompendo as pessoas, nesse sentido aí. Locke e Rousseau vai dizer de um poder que é inalienável, certo? O Hobbes defende o absolutismo, certo? O Hobbes defende que o rei, ou seja, nós temos que dar o nosso poder para o rei, porque o poder é alienável. O poder meu é dado para o rei me governar e me proteger, né? Já o Locke e o Rousseau entendem que não. O poder é do povo, vai continuar sendo do povo, mas o povo empresta o poder para o rei. O povo, ele consente, há um consentimento para que o rei governe. Não cabe a gente ficar falando tanto disso aqui agora, porque nós vamos ter aula só sobre Locke, só sobre Hobbes e só sobre Rousseau, entendeu? Então aqui é só para dar uma ideia da justificação racional dessas teorias aí do Estado. Agora vamos para um pouco mais recente, né? Você vai escutar muito sobre esse moço aqui, ó, o Hans Kelsen, da escola austríaca, que está nas bases do direito atual, né? Então vai dizer, olha, a soberania é um atributo do próprio Estado, entendeu? A soberania é do Estado, que nós estávamos explicando agora há pouco, né? Não é da pessoa, mas do Estado. E aí nós temos um positivismo jurídico. E esse positivismo jurídico, ele não dá para o povo, mas dá para a organização social. É a mesma coisa de povo, professor. Não é bem a mesma coisa, não. O povo diretamente participa de uma eleição. Mas lá as decisões nas câmaras, seja de vereadores, seja dos deputados, é só a instituição que define como as coisas serão. Vocês estão entendendo? Então, ou seja, é um pouco diferente, né? Ele percebe esse personalismo jurídico do Estado, que é organizado aí. Então, nós temos o prefeito e governa com ele os secretários, né? Eu não influencio nada na escolha do secretário. Quem vai escolher os secretários? É o próprio prefeito. Então, ou seja, dentro dessa personalidade jurídica que a prefeitura é. E dá a prerrogativa para o prefeito fazer as decisões e as suas escolhas. Entendeu? Então, mesmo que eu não concorde, que eu proteste, que eu brigue, mas vai sair o decreto, a nomeação e pronto, né?
dentro dessa personalização jurídica. Em um determinado momento, a cada 2 anos, nos municípios, eu vou, então, poder substituir esse prefeito, né? E aí pode ser que esse prefeito substitua os secretários, né? Mas, e aí, de 2 anos, é federal e estadual, entendeu? Então, é diferente, né? O Kelsen está falando de um positivismo jurídico, de uma personalidade jurídica que o Estado tem. O Rousseau, aqui, está falando de uma vontade geral, sabe? É um poder, uma soberania que é do povo. Entendeu a diferença entre povo e personalidade jurídica? Entendeu, meninos? Sim ou não? Vocês estão sem expressão. Algumas pessoas que eu estou vendo aqui, não sei se está ficando clara essa história, não. Acho que é um pouco do bombardeio, né? Bombardeio de informação. Eu falo que nem uma metralhadora, e aí vai ficando assim um povo meio tonto até, né? De tanta informação que fica. Para mim, essas questões não são tão relevantes. Para mim, né? Porque eu mexo com isso até alguns anos, né? Para vocês pode ser que seja diferente. E aí eu precisava dos feedback para vocês me falarem se está rápido, se está devagar, se está chato porque vocês já sabem disso, ou se está ruim, difícil porque vocês não estão entendendo. Eu preciso saber. Vocês têm que me falar como é que tá, entendeu? E eu poderia muito bem só cumprir tabela aqui. Passou slide, passou slide, passou slide. Mas eu preciso que a gente, de fato, tenha efetividade nessas aulas. Certo? Então, olha, se for repetir aqui, né? Vamos repetindo aqui essas teorias que apareceram, né? Então, nós temos a teoria do rei absoluto, do poder absoluto. Nós temos o exemplo do Napoleão, certo? Perguntando o quê? Pelas fontes do poder, tá? As fontes do poder. Então, nós temos um poder aqui de soberania popular, que está dentro do contratualismo do Hobbes, Locke e Rousseau. E tem diferença entre eles. Hobbes entende que o povo dá o poder para o soberano e tem um poder absoluto. O Locke e o Rousseau entendem que o poder continua sendo do povo e o soberano governa, mas de acordo com o consentimento do povo. Se o povo não consentir que ele governa, o povo retira. E a gente pode pensar em impeachment, né, por exemplo, no nosso contexto aqui, ou em outros contextos aí de deposição de reis e tudo mais. E aí, aqui, o Kelsen, né? O Kelsen para dizer dessa personalidade jurídica que o Estado se estabelece, em que as decisões e a orientação que vai ocorrer é com base nessa vontade do Estado enquanto personalidade jurídica. E aí tem o Digui e Moritain, né? Eles vieram com o conceito de soberania que é causa de diversos males e tem de ser substituído, certo? O Estado, ele presta serviço público. Então, por isso que essa ideia de soberania e que dá a certas pessoas um poder completo, um poder exagerado, nós temos problemas. É o problema da ditadura, por exemplo. É o problema daquele que se estabelece no poder, um poder totalitário, né? Então, eles vêm criticar essa questão que esse poder ele tem que ser substituído e tem que estar clara essa substituição. Então, esses caras estão defendendo a democracia com isso, né? E verifica o Estado para prestar esse serviço à sociedade, os serviços que são essenciais. Na democracia, a gente tem a ideia de saúde, educação, né, que são serviços que precisa ser público. Inclusive, se você for olhar lá no orçamento da Prefeitura do Estado da União Federal, é a verba mais alta, né? A verba mais alta que vem para educação, depois saúde e depois as outras verbas que aparecem aí, né? E aí você veja, né? Então, enquanto aqui em Porá nós tem várias UPAs, né? Ou vários postinhos. Mas se você contar os funcionários todos da saúde,
não chega o número dos funcionários da educação. Né? Então, ou seja, porque é muito mais gente, muito mais escola, muito mais pessoas prestando esse serviço aí. E aí o orçamento é com base na prestação dos serviços, que são serviços básicos. Depois vem segurança, vem moradia, vem outras coisas mais, que também é função do Estado, né, do governo. E a teoria melhor, que eu acho, né? A teoria anarquista. O que significa anarquia? Você já escutou alguma avó sua, algum tio seu falar, isso é uma anarquia danada? O que eles estão falando? O que significa anarquia? O que significa, Raíza? Você fez expressão aí, quando os seus parentes mais velhos falam que é anarquia, eles estão falando de quê? Quando minha avó fala anarquia, ela dá a entender que é alguma coisa errada, engraçada. É uma coisa muito bagunçada, né? Uma coisa que tá uma desordem total. Mas na verdade não é tudo isso, né? É que na verdade essas pessoas, principalmente as mais tradicionais, elas entendem que a gente não vive sem governo. A gente precisa de alguém nos governando. Se, por exemplo, o Carlos Eduardo souber que não está sendo vigiado, ele vai fazer só coisa errada. Ele vai fazer só bagunça. Então precisa ter um governante, um vigilante, uma polícia para te ficar fiscalizando, essa coisa toda, né? Mas o que significa a palavra anarquia? Anarquia significa a negação, arquia significa poder. Então o anarquista, o que ele diz? Eu não aceito nenhum poder de outro sobre mim. Quem é que vai governar a si próprio? A mim próprio? Eu mesmo. Entendeu? Então, como tem a cultura contra esse governo de si próprio, porque tem que ser o governo dado a outro, então tem toda essa questão que a Isa falou de ser ruim, a anarquia ser uma coisa ruim, porque vai levar a desordem. Mas não tem nada a ver com isso, porque é um pensamento aqui, ó, do homem é livre e ele tem que gozar o máximo de sua liberdade. Mas aqui não tá. Veja bem, a nossa liberdade, as nossas ações são racionais, né? Ou se você não estivesse sendo vigiado, você faria só coisa errada. O que te orienta? O que te orienta a fazer aquilo que você faz? É você sendo vigiado ou você faz pela sua racionalidade? Então, por exemplo, eu tenho um carro. O carro ele tem lá no velocímetro dele até 220 km por hora, né? Mas em que condições, na minha mente, né? Eu tenho um filho de 3 anos, sempre que eu saio ele está comigo. E em que circunstâncias que eu vou ver se esse carro chega a 220 km por hora? Aonde eu vou fazer uma coisa dessa? E o que me manda não fazer isso? É o radar? É a polícia? Não, é a minha cabeça, porque eu sei muito bem que até uns 140 km por hora, uns 150 km por hora, eu ainda dou conta de dirigir. E meu carro ainda suporta isso aí. Mas se eu passar dessa velocidade, eu sei. Ninguém tem que me falar. Eu conheço o veículo e eu sei da minha capacidade enquanto motorista. Eu sei que eu não vou andar numa velocidade dessa. Entendeu? Então, ou seja, o que rege as nossas ações é a nossa racionalidade, né? Mas, na verdade, os tradicionais entendem que, na verdade, eu só vou andar na velocidade porque ali tem um radar móvel, ali tem um guarda vigiando, né? Aí eu vou ter que pagar uma multa, eu vou fazer qualquer coisa nesse sentido aí. Que, na verdade, não necessariamente é isso. É a questão da ética, né? A ética a gente age por caráter, a gente age por virtude, não necessariamente por governo de outros, né? E assim, para explicar essa questão eu sou livre. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. E o que eu vou fazer? Aquilo que eu posso continuar sempre fazendo e não vai dar problema, né? Então, se eu usar a liberdade de fazer alguma coisa que vai me proibir, né? Proibir de entrar em certos lugares depois, alguma coisa assim, não tem sentido nenhum. E aí eu vou perder o uso dessa liberdade aí. Beleza, terminamos esse primeiro tópico, né? Esse primeiro tomo Professor, aqui. Sim. o senhor pode repetir o que é anarquista? Anarquia é negação de não. Arquia, poder.
Então, o anarquista é aquele que não reconhece poder do outro sobre ele. Aí, ele se torna um autônomo. O que é autônomo? Nomos, do latim, significa, na verdade, do grego. Nomos, do grego, significa lei. Auto significa eu mesmo. Então, o autônomo é aquele que coloca a lei nele próprio. E quem recebe a lei do outro é o heterônomo. Recebe a lei de um diferente. Como que vocês estão? Vocês estão muito cansados? Vocês aguentam mais? Ou querem refletir um pouco? Me fala aí, o que vocês estão com vontade? Porque nós temos, eu planejei para hoje a segunda parte desses slides, né? Tem aqui a segunda parte já. Vai ter atividade nessa segunda parte, professor? Não, eu não preparei tarefa para essa aula, não. Seria só teoria mesmo, só texto. Ah, que pena. Achei que ia ter game de novo. Ah, não, essa não. Às vezes tem que fazer uma redação, um artigo, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Mas mas não preparamos atividade para essa aula específica, não. Deixa eu só verificar aqui, a gente pega alguns pontos, a gente vai uns 10 minutos a mais, né? Para que depois vocês possam, então, refletir um pouco mais sobre esses assuntos aí. E a gente, para não ficar muito cansativo, porque essas aulas muito teóricas são complicadas, eu sei. Então, agora é a segunda parte do mesmo tema, que é a justificação do Estado, certo? A diferença aqui agora é uma diferença que eu vou colocar que vai servir para nós em teoria do Estado, ciência política. Quando você for lá no seu professor de introdução ao estudo do direito e colocar essa diferença aqui, ela vai ser um pouco diferente lá, entendeu? Então, vamos separar as cacholas aí e os campos de entendimento. Lá no campo do direito estrito, ele parte da última ideia. Aqui na teoria, nós temos que partir da primeira ideia. Entendeu, Luana? Eu vi que você fez a expressão, né, de estranhamento, mas é justamente assim. Aqui na aula de teoria, eu tenho que mostrar para vocês um percurso do conceito que está estabelecido. O professor de introdução do direito vai pegar a última ideia do conceito e continuar com vocês. Entendeu? Por isso que vocês têm que entender uma diferença aqui. A diferença que eu quero colocar com vocês aqui é a diferença entre direito natural e direito positivo. Certo? Para depois a gente finalizar a ideia da justificação do Estado, né? Do estabelecimento do Estado. Certo? E eu pergunto para vocês aí, o que é um direito que seria um direito natural? Quem poderia me responder, por favor? É o que está escrito aí, que corresponde à dignidade humana? Alguém pode, um acadêmico de direito diria isso aí. É o que corresponde à dignidade humana. Então, ou seja... O direito à vida, né? Que é um direito natural, assim, direito de nascer e viver. Uhum. Que é uma questão teórica que está sendo criada aqui, tá, Maria Eduarda e a Raíssa? Por quê? Porque o direito é algo que é natural. Se é natural, faz parte da natureza do homem. Por isso tem essa palavra dignidade humana. Então, ou seja, o direito é uma coisa que não colocam em mim. O direito é uma coisa que já está em mim. Tipo o direito de ir e vir, por exemplo, né? Não, esse é dado pela sociedade, não? Ah, tá. Entendeu? Então não é um direito que nasceu de você, é um direito que te falaram, você pode ir e voltar, que não vai ter nada para te impedir nesse processo, você é livre. E a sociedade que deu isso aí foi a sociedade moderna, inclusive, esse direito do ir e vir. Porque o servo do sistema feudal, ele não podia mudar de um feudo para o outro. Só podia se o senhor feudal dele deixasse. Entendeu? Então, na modernidade que veio essa ideia de liberdade dos corpos, para que eu possa ir aonde eu quiser. Entendi. Você ia falando, Maria Eduarda?
é que o direito natural, geralmente, ele vai... Não são, tipo assim, coisas ditas em regras, em leis, né? Ele já é, assim, entendido de forma clara, porque ela falou direito de ir e vir. Isso aí já tem escrito em lei. E o direito natural, assim, isso foi o que a gente teve já em uma aula com o professor Leandro, né? Então, eu sabia disso. Eu imaginei justamente que que nós demoramos um pouco mais aqui, né? E lá talvez ele avançou nesse ponto aí. Mas é justamente essa ideia. É um direito que você já nasce com ele, né? Se vocês lembram daquela aula lá da introdução, lá do primeiro dia que nós encontramos aqui. Então é aquele princípio de justiça que está na minha cabeça, na sua e de todos nós, e que eu tenho certeza, porque veio da razão, eu tenho certeza que é o mesmo. Não tem jeito de eu achar justo certas coisas e você não achar justo essas mesmas coisas. Porque racionalmente nós vamos pensar a justiça é só uma. Não tem como a justiça ser variada de uma pessoa para outra. Então a ideia desse direito natural é justamente esse direito que vem, no caso aqui, vamos perguntar para você, quem te criou? Quem te criou? No caso, seriam meus pais? Não, então eu quero mais, assim, a pergunta que eu queria fazer é mais abrangente. Então, quem criou o ser humano, então? E aí, seus pais, seus avós, tal, quem criou o ser humano? De acordo com a religião, Deus, né? Certo. Então, com base nisso, quando ele te criou inteligente da forma que é, racional da forma que é, e tudo que a sua razão pensa foi colocado na sua razão por Deus. Então, o direito natural é o direito divino, é o direito que Deus colocou para você enquanto o que é certo, o que é justo, o que não é. Já o direito positivo é o direito imposto pela sociedade para você, entendeu? Agora a gente tem que olhar para a sociedade do modo geral. A gente tem que olhar para a sociedade. E a nossa sociedade, ela é regida por quem? Vamos pensar no Hans Kelsen, pela personalidade jurídica do Estado que nos governa ou pelo próprio Deus que está nos governando? De forma científica e técnica que eu estou perguntando, né? Então, ou seja, as leis, as regras que nós seguimos, não estão vindo da minha razão, entendendo que é Deus que está me governando. Está vindo dos códigos aí, de leis que a gente tem, entendeu? Então, há um processo de formulação desse tema. Numa ideia primeira, nós temos o próprio isso aqui chama justnaturalismo, e usa a lei natural de natureza, entendeu? Então veja aqui, entende-se por justnaturalismo toda postura que afirme a existência para além e acima do direito positivo, entendeu? Então eu estou pensando que existe um direito que está além desse direito que está posto pela minha sociedade, mas é um direito que já existia no momento da minha criação, desde quando eu fui criado, né? E aí esse direito ele é, olha, de uma ordem preceptiva, de caráter objetivo, imutável e derivado da natureza, a qual não pode contrariar os mandamentos dos homens e na qual encontra esse direito humano sua fonte e fundamento. Agora eu preciso de falar com vocês. Vocês conhecem uma peça chamada Antígona? Já ouviu falar nesse nome alguma vez? Antígona. Bom, o nosso tempo vai estourar. Então eu vou deixar isso como provocação. Eu vou colocar lá no blog, assim que terminar aqui, eu vou colocar aquela questão lá do game e vou colocar um vídeo dessa história de Antígona, que conta a história, talvez eu vou falar agora, vocês sabem, do Édipo rei. Eu vou falar da história do Édipo, do rei Édipo. Ninguém nunca ouviu falar, gente?
O pai do Édipo, né, ele recebeu uma profecia, um oráculo, dizendo o seguinte: olha, você vai ser morto pelo seu filho. Seu filho vai nascer e ele vai te matar. E o pai do Édipo ficou louco da cabeça e falou assim: não, esse menino vai nascer, eu vou mandar matar ele, porque eu não quero que ele me mate. Ele pegou, mandou o servo: você vai e mata esse menino. E ele foi, e o servo não matou o menino. Levou ele para muito longe mesmo, entregou para uns pastores lá, e o pessoal levou ele para longe. E aí, por um acidente aconteceu de muitos anos depois, o Édipo encontrar com o pai dele numa viagem, e o Édipo acabou matando o pai dele. Tem duas versões. Uma, o Édipo estava no ginásio lá, fazendo os Jogos Olímpicos dos gregos, né? E ele lançou um disco e o pai dele estava na plateia, um monte de gente lá. Ele lançou o disco desviou, foi bem na cabeça do pai dele e matou o pai dele. Ele nem sabia que tinha matado o pai dele, foi um acidente. Outro caso, da mesma história, diz que o Édipo estava numa estrada e aí ele foi confundido com um ladrão, né? E os guardas do pai dele, que era o rei, né, foram atacar. E ele então revidou, e nessa revidada desse ataque, acabou que ele matou o pai dele também por acidente. Então são duas versões. O que aconteceu? Ele estava caminhando, foi para a cidade de Tebas, que é a cidade dele, e lá estava acontecendo uma esfinge, que era um animal mitológico, estava comendo as pessoas, né? Estava matando a juventude e tal lá. E aí por quê? Porque tinha acontecido um grande pecado. Qual que é o pecado? O príncipe, né, o filho do rei, matou o rei. Só que ele não sabia que ele tinha matado esse rei, ele não sabia que ele era o príncipe, e ele então foi entrar em Tebas e ele fez um procedimento que era necessário para matar a esfinge e salvar o povo. Como ele salvou o povo, ele ganhou como prêmio casar com a viúva, com a rainha viúva. E ele casou com a rainha viúva, que era a mãe dele, né? E desse casamento teve filhos. Um dos filhos é a Antígona. Anti significa contrária. Gona significa origem. Então o nome Antígona significa de origem contraditória. Entendeu? Filha do filho com a mãe. Então as coisas foram acontecendo, muita coisa errada. Tem um pecado aqui, tem um pecado aqui. E o Édipo começou então a investigar. Falou: não, vamos resolver esse problema. Vamos resolver esse problema. E aí das pessoas lá mais antigas, dos sábios, reconheceram o Édipo e viu e ficou sabendo percebeu toda a história. Falou pro Édipo: para de investigar esses negócios. Não, nós vamos chegar até eu quero saber quem matou o rei para ser punido essa pessoa, para salvar esse povo aqui, né? Édipo, não investiga esse negócio não, Édipo, porque ele sabia que ia chegar nele, né, história. E acabou que ele descobriu a situação. O Édipo, então, ele ficou tão magoado, tão chateado com essa situação, ele furou os próprios olhos, né, porque ele não queria mais ver aquele pecado de ter se deitado com a mãe, de ter filhos com a mãe dele, essa coisa toda aí. E a Antígona, ela cuidou do Édipo, né? O Édipo morreu, né? Morreu. E aí o Creonte, que era irmão da mãe do Édipo, né, assumiu o governo lá de Tebas. E um dos filhos do Édipo queria ser o rei, porque ele era filho do Édipo, então ele tinha que ser o rei. E fez uma revolução contra o rei Creonte. E acabou que esse irmão da Antígona, né, sobrinho do rei Creonte, morreu. E o Creonte falou: não, ele foi um insurgente, ele foi um cara traidor, esse menino foi um traidor, queria tomar meu trono. Então eu vou fazer uma lei aqui agora de que ele não vai receber o funeral, entendeu? Porque lá na Grécia tinha um funeral que tinha que cremar as pessoas, colocar uma moeda nos olhos para ele pagar o barqueiro, para atravessar lá, aquelas ideias da fé deles ali, entendeu? Então o Creonte falou assim: ele não vai receber o funeral. A Antígona, que era irmã do menino morto, ela fez o funeral, né? E aí tem a peça do julgamento de Antígona. Você descumpriu a lei do rei.
certo? E aí tem todo o argumento. Ela disse, eu não descumpri, eu descumpri a lei sua, mas eu não descumpri a lei da tradição, pois a tradição que foi nos dada pelos deuses determina que tem que ter o funeral. E você, com a sua lei, definiu que não pode ter o funeral. Eu estou resumindo e adiantando, né? Então, que duas leis eu tenho aí? O direito da tradição dada pelos deuses é o direito natural. A lei determinada pelo rei, pelo creonte, imposta, é o direito positivo. Entenderam? Até aqui? Então, nós vamos retomar isso na aula que vem. Né? Vamos ler aqui o relato que conta essa história, certo? E eu vou deixar um vídeo lá, para que um vídeo do YouTube mesmo, para contar, para vocês reverem, escutarem de novo essa história que eu acabei de contar, do Édipo Rei. Né? E se você quiser ler o livro Édipo Rei todo, leia, porque não é tão grosso assim, e é uma literatura, claro que é uma literatura bem antiga, também ajuda a entender um pouco essa questão. Certo? Então, o que eu queria dizer para vocês, nós temos aqui uma ideia de direito natural, direito positivo. Qual que é? Direito natural, tradição dos deuses, religiosa. Direito positivo, imposta pelo rei. Depois, lá na Revolução Francesa, a gente vai trocar. O que era natural vai ser positivo, o que era positivo vai ser natural. Aí que vai ser aquilo que vocês acabaram de estudar aí com o Leandro e Introdução ao Estudo do Direito. Entendeu? Vai fazer esse processo aí ao longo da história. Só que lá na frente vai tirar a ideia de Deus e colocar a ideia de ser humano autônomo racional. Entendeu? Mas aí a gente vai vendo isso com mais cuidado lá na frente. Certo, meninos? Então vamos parar por aqui. Eu vou deixar lá, como eu falei para vocês, o vídeo para que vocês se preparem para a próxima aula. Então, boa noite. Tudo de bom para vocês. E Boa noite. aí segunda-feira normalmente, tá? Foi só a mudança só essa semana, quinta-feira. Semana que vem vai ser segunda, ciência política, terça, economia. Então, tchau. Boa noite. Tchau e boa noite, professor. Obrigado, boa noite.